Nos estúdios da Montanhesa Web TV, hoje a nossa conversa é com a doutora Fernanda Fonseca, um assunto extremamente importante. Queria que você realmente prestasse bem atenção no assunto que nós vamos falar aqui hoje, que é Síndrome da Covid longa. Você vai saber de que se trata esse assunto, doutora. Um abraço, bom dia, obrigado por estar aqui contribuindo e colaborando com essas informações que até para mim era um assunto que eu não conhecia. Quer dizer, eu conheço o título agora, mas nós vamos conhecer detalhadamente. Exatamente. Bom dia, Maurício. Obrigada pela oportunidade. Acho que é sempre um espaço que vale a pena a gente estar presente e falar com a população de Vazante, com todas as pessoas que te acompanham, né, sobre um assunto que é muito importante e que precisa e é urgente ser tratado, né, que é a síndrome do Covid longa. Tá, então vamos com a primeira pergunta. O que é síndrome da Covid longa, doutora? Síndrome, quando a gente fala na medicina, é um conjunto de sinais e sintomas. Então, se tratando do Covid, são sintomas que os pacientes que tiveram Covid, a infecção do Covid, eles passam a ter após a infecção. Então, como fadiga, cansaço, indisposição, névoa mental, que é o que a gente chama de brain fog, alterações hormonais, alterações respiratórias, cansaço, falta de ar, alterações intestinais, enfim, vários sintomas que quem teve Covid passa a desenvolver e muitas vezes é ignorado, porque se confunde muito, Maurício, com o que as pessoas às vezes no dia a dia têm, né? Às vezes tem uma rotina corrida, às vezes não dorme bem, né? Porque a alteração do sono também faz parte. E vai sendo ignorada. E essas pessoas são meio que deixadas de lado. Ah, você tá assim porque você tem falta de força de vontade. Você tá assim porque você não faz uma Teve um academia. dia muito cansado, um dia muito trabalho, né? Exatamente. E acaba que isso vai passando batido e vai causando uma alteração na qualidade de vida dessa pessoa, uma piora na qualidade de vida e vários outros transtornos que a gente vai falar aos pouquinhos aqui. Doutora, praticamente qual que é o percentual de pessoas que teve Covid, que realmente hoje vive essa situação e não sabe que foi exatamente em consequência da Covid? Maurício, ali mais de 90%. Porque um sintoma sequer, pelo menos um sintoma, essa pessoa começa a desenvolver, só que é ignorado. Como são sintomas inespecíficos, não existe um exame para a gente falar, olha, isso aqui se trata Entendi. da síndrome do Covid longa. As pessoas não têm uma certeza. Só o diagnóstico clínico mesmo, o médico avaliando, que ele consegue dizer, olha, isso aqui pode fazer parte, né, ou pode ter tido interferência da infecção do Covid. E aí o que acontece, conforme a senhora disse no início da nossa conversa, é de que algumas pessoas têm esses problemas mais acentuados e outros não. Dependendo da pessoa que já tinha alguns problemas, aí ele vai realmente ficar, na linguagem popular, baqueado mesmo. Sim, a gente pode aí citar para você as pessoas que já têm comorbidades, que são doenças de base, que já eram mais frágeis, né? Tinham um sistema imune mais frágil. Então, essa infecção do Covid, ela foi uma infecção mais moderada a grave, mais intensa. Então, a depender da intensidade dos sintomas, quando essa pessoa teve Covid, então as consequências podem ser mais significativas, mas de uma forma geral, a boa parte das pessoas que tiveram Covid, elas trazem em si, carregam em si uma sequela, mesmo que sutil. Então, pacientes que não tinham também comorbidades podem, a depender do nível, da intensidade da infecção, também trazer essas complicações, essa ressaca, né, de Covid. E isso, se a pessoa não procurar, por exemplo, um especialista, como a senhora, por exemplo, que já tem esse conhecimento, que já tem as vitaminas e todo o diagnóstico que deve ser feito, isso vai persistir? Se não tratado, não há cura. Por quê? Porque o vírus, Maurício, ele afeta a nossa célula. Eu vou explicar de uma forma bem lúdica. Vamos pensar assim, nosso corpo tem uma célula que é responsável por produzir energia.
dentro da célula tem lá a mitocôndria. A mitocôndria no nosso corpo, ela produz uma molécula muito importante, ela é chamada ATP, que é a forma que o nosso corpo tem de carregar energia. Quando a gente tem a infecção do Covid, a gente altera essa mitocôndria e altera a produção de energia. Então, uma das coisas que as pessoas mais reclamam, mais se queixam é fadiga, cansaço e indisposição. Então, uma vez que a gente não melhora a função dessa mitocôndria, a gente não recupera, né, a produção adequada de energia. Seria uma bateria descarregada. Totalmente. Então, por isso que a pessoa faz de tudo e ela continua cansada, ela continua fadigada. Então, basicamente, fadiga crônica é o topo da lista lá dos sintomas da Covid longa. Segundo, o brain fog, que é a névoa mental. Quantas pessoas aí que não têm perda de memória, reclamam que não lembram das coisas, muitas vezes coisas simples, né, do dia a dia. Então, por quê? O vírus também acomete a função cerebral. E não só a memória, altera questão neurocomportamental. Então, as pessoas passam a desenvolver mais ansiedade, irritabilidade, sintomas depressivos, porque também acontece uma neuroinflamação. Então, aí a gente pode falar, altera a mitocôndria, tem neuroinflamação. Além disso, a gente também interfere num eixo que a gente chama eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. O que significa isso na medicina? Significa que nossa glândula adrenal, responsável por produzir cortisol, que é o hormônio do estresse, e hormônios sexuais, também sofre interferência. Então, o que vai implicar isso para a vida do paciente? Altera os hormônios. Entendi. Quando a gente altera os hormônios, a gente altera funções sexuais. Então, o paciente altera a produção de testosterona, na mulher, produção de progesterona, estradiol. Então, para a mulher que já está na menopausa, piora o que ela já não tem, né? E para aquela também que não tem, pode até desencadear uma menopausa precoce, para você ter ideia. Doutora, quando se fala nesse assunto, por exemplo, vamos direcionar agora para as mulheres, que vamos supor que alguém teve Covid, ainda muito jovem, às vezes, com seus 19, 20 anos, às vezes até mais jovem. E isso pode afetar, por exemplo, daquela mulher que sonha em ser mãe? Com certeza, porque a função mitocondrial, produção de energia, interfere diretamente na ovulação. Então, se eu tenho uma mulher, por exemplo, que tem uma alteração dessa na mitocôndria, pode dificultar ela engravidar. Uhum. Porque todo o nosso corpo ele é conectado. Então, função mitocondrial, produção de hormônios, né, por conta desse eixo que eu contei para vocês, interferem diretamente na fertilidade. E para o homem também, para a mulher e para o homem, porque a testosterona, o hormônio sexual masculino, né, que tem em maior quantidade no homem, é importantíssimo também para a fertilidade. Então, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, eu estou aqui tentando engravidar, não estou conseguindo. A gente tem que avaliar o homem e avaliar a mulher. Só que não se olha para esse lado. Então, os hábitos de vida, a alimentação, o painel hormonal, principalmente, ele é muito importante para avaliar a fertilidade. E quantas pessoas por aí não estão tentando engravidar e não conseguem, mas nunca olham por essa perspectiva? Não. Então, nós estamos conversando aqui com a doutora Fernanda Fonseca, um assunto extremamente importante. Eu queria muita atenção de vocês, tá? É importante você até compartilhar, né, esse vídeo, né, com os familiares, com as pessoas que você conhece, o pessoal do grupo, para entender o que é síndrome da Covid longa. Doutora, hoje lá no Instituto, doutora Fernanda Fonseca, existem basicamente todos os tratamentos para auxiliar, para ajudar essas pessoas? Com certeza, Maurício. Primeiro, nós vamos fazer uma avaliação muito aprofundada, né, clínica, do grau, do nível de saúde dessa pessoa, pedindo exames, investigando, excluindo outras causas. A gente não faz um diagnóstico de síndrome de Covid longa de cara. A gente exclui outras coisas e vai ali, né, avaliando certinho. Hoje, lá no Instituto, nós temos opções terapêuticas para melhorar essa função mitocondrial com a soroterapia. Então, existem vários ativos que vão ajudar a gente a melhorar essa produção de energia, como os implantes de NADH. NADH é uma molécula importante, né, de energia.
Esses pacientes conseguem sentir mais rapidamente essa melhora, essa recuperação na energia. Outras substâncias que são importantes para a gente melhorar o estresse oxidativo, glutationa, ácido alfa-lipoico, coenzima Q10, as vitaminas do complexo B, zinco, selênio, magnésio, tudo isso a gente consegue fazer pela via endovenosa. Então, o paciente consegue mais rapidamente sentir melhora daquilo ali que ele vem, né, carregando ao longo do tempo. Além disso, da parte hormonal, temos os implantes hormonais. Os implantes hormonais, eles têm duas grandes vantagens, que o paciente ele tem uma grande comodidade, porque ele tem uma liberação contínua ao longo de 6 meses ou até 1 ano, e você consegue escolher os hormônios que são importantes para aquela pessoa. Por exemplo, a mulher que está na menopausa, eu consigo fazer uma combinação de hormônios para realizar a terapia de reposição hormonal dessa mulher. Por exemplo, ela precisa do estrogênio, né, da testosterona, consigo colocar implante de NADH nessa mulher. Então, no mesmo procedimento, eu faço uma combinação, né, de substâncias não hormonais e hormonais para recuperar a saúde das pessoas. Além disso, toda uma investigação, né, reposição de vitaminas, reposição de minerais que a gente vai encontrar ali nos exames laboratoriais. Mas, com certeza, o Instituto está preparado para poder receber essas pessoas e fazer um planejamento exclusivo, né, individual para cada pessoa, porque cada história, né, é única, né, Maurício? A gente não pode aqui, às vezes, querer dizer que existe um plano pronto. A gente fala muitas vezes que existe um plano ou um protocolo para as pessoas entenderem que a gente está preparado para recebê-las. Mas cada um no seu tratamento. Mas a avaliação sempre vai ser individual. Agora, uma coisa é certa, né? Uma coisa é certa. Então, o doutor Fernando está dizendo aqui da síndrome da Covid longa. Uma coisa todo mundo sabe, né, doutor? Assim, é de quem teve Covid não é mais o mesmo, né? A gente ouve muito isso, né? Então, olha, eu tive Covid. Depois que eu tive Covid, ixi, mas eu não consigo mais aquilo, eu estou esquecido, eu não me lembro mais das coisas. Tem hora que eu fico assim, com alguns sintomas. Quer dizer, essa consciência de quem realmente teve Covid, eles têm essa consciência, né? Que não é mais o mesmo. Então, daí a importância de procurar o tratamento que existe. Completamente, Maurício. E muitas vezes é ignorado, né? Essas pessoas que passam a sentir isso, elas muitas vezes são tidas como preguiçosas, cansadas, é falta de força de vontade. Quantas vezes a gente não vê, né? Um julgamento, né? Mas, ao invés disso, que a gente traga... Julgamento sem ter conhecimento. Sem ter conhecimento e que a gente mude esse olhar, né, para acolhimento. Então, vamos pensar em uma casa que tem um pai, a mãe, os avós, às vezes até uns filhos mais jovens, né? Que muitas vezes, você não faz isso porque você está com preguiça. Ou, isso é coisa da idade. Quantas pessoas não escutam assim? É porque tá envelhecendo, é assim mesmo. É normal ficar com preguiça. A vida é assim, né? A vida é assim. Quando chega ali os seus 60, isso que a gente ouve, né? Não é, Maurício. Isso aí tá para trás. Quem tem esse pensamento tá muito atrasado, porque a medicina evoluiu e a boa medicina aplicada na prática da vivência das pessoas, ela preza pela longevidade. Hoje eu falo muito isso, né? Porque eu tô aproximando dos 60, ainda falta alguns anos para 60, mas hoje quem tem 70 anos, até mais de 70 anos, ainda pode ser muito saudável. Totalmente. Os meus pacientes de 60 mais estão dando um banho em muita gente nova. Porque a gente, faz a prevenção das doenças, né? A gente tá ali já na espreita, a gente não espera a doença aparecer, né? Então, o paciente que está ali 60 mais, ou eu já começo a partir dos 40 ali, precisa de fazer colonoscopia, fazer uma mamografia, a gente não espera a doença. Reposição hormonal começa cedo. Né? A gente vai, com o envelhecimento, reduzindo a produção dos nossos hormônios. Os testículos no homem, os ovários nas mulheres, ele vai atrofiando com os anos. Então, os hormônios eles não vão voltar a ser produzidos. Então, se eles não voltarão a ser produzidos, a gente tem que fazer reposição, porque o nosso corpo, por si só, todo depende dos hormônios para funcionar. Seu coração, né?
todo o seu corpo, os seus músculos, seu cérebro, os hormônios, é proteção do cérebro. Os meus pacientes estão dando um show de longevidade. É isso que eu queria muito com essa oportunidade aqui, passar para as pessoas, Maurício. Não é só a síndrome do Covid longo, mas a gente está falando em dignidade para viver, em longevidade, né? Não só para as pessoas jovens, mas para as pessoas de 30, 40 mais, 50 mais, 60 mais. E nada melhor do que qualidade de vida, né? Dignidade. Você bate o olho e sabe que aquela pessoa tá bem. Não, eu estou bem, eu estou para cima, eu tô com autoestima lá em cima, né? Isso é importantíssimo. Totalmente, levantar. Eu dou muito o exemplo da minha mãe, porque a gente cuida primeiro dos de casa, né? Claro, claro. A minha mãe tá o quê? 57 anos. Minha mãe levanta e não para. Uhum. Ela trabalha, tem toda uma energia, casa, vai para academia, faz musculação, tem quase 60 anos. Eu virei para minha mãe e disse: mãe, quero cuidar da sua saúde. Claro. Não claro. da sua doença. Uhum. E para isso, Maurício, a gente tem que ter primeiro um desejo e o entendimento de que é possível. E muito mais econômico, né? Totalmente. É mais econômico você cuidar, né, da sua saúde do que você tratar e cuidar de um problema de saúde, né? Sim, a gente tem que quebrar essa crença limitante de que as pessoas têm muito mais facilidade, Maurício, de ir lá e pagar um cateterismo de 200 mil, uma internação no CTI, mas quando você fala, gente, tem que fazer um exame, tem que pagar uma medicação manipulada, tem que fazer um tratamento, as pessoas olham com um olhar caro. Uhum. Mas o caro depende muito do ponto de vista. Claro. Porque ela não consegue verdadeiramente enxergar o valor que aquilo tem. Então, quando a gente traz conhecimento e entendimento, você começa a enxergar o valor daquilo ali. Tem, acho que nos negócios, uma coisa que chama ROI, né? Que é o retorno em cima daquele investimento. Então, eu posso, por exemplo, investir aqui 10 mil num tratamento, mas eu vou ganhar tanto de vida que aquele ROI é tão alto que aquilo ali é barato, claro, porque ele me trouxe um retorno muito É. grande. Então, se começarmos a mudar a perspectiva que a gente olha de acordo com o retorno que aquilo traz, sai tudo muito barato. Verdade. Porque você vai ganhar muita vida, muita longevidade. Teve uma vez, vou te dar um exemplo, um senhor de 65 anos, ele chegou com diabetes. E a primeira coisa na consulta que eu pergunto para o paciente é: se você pudesse resumir em uma frase o principal motivo que te trouxe aqui hoje, qual seria? Ele falou assim: não sei, meus filhos que me obrigaram a vir aqui. Aí eu É depois de alguém insistir que a pessoa vai, né? Eu falei assim, mas vamos lá, deixa eu perguntar uma coisa, o que o senhor mais gosta de fazer? Aí ele falou assim: ficar com os meus netos. E o que o senhor gosta de fazer quando o senhor está com os netos? Jogar bola. Eu disse, bem, então se eu dissesse para o senhor que o senhor conseguiria passar vários anos fazendo isso e ainda de quebra, com mais agilidade, podendo estar ali bem, com disposição, o senhor gostaria disso? Ele falou, nossa, seria demais. Aí eu disse a ele, então foi isso. Esse é o motivo do senhor estar aqui. Para o senhor poder viver mais anos e com qualidade com os netos. Isso sem falar que eu estou cuidando da minha saúde, do meu bem-estar, mas que reflete em várias pessoas que estão ao meu redor, né? Totalmente. Que é a esposa, que são os filhos, e no caso dele, que são os netos. Quer dizer, não é só para mim, é um investimento para muita gente. Sim, expandir a consciência, Maurício. A saúde, ela não é a ausência da doença. É performance na vida física, mental, sexual, que muitas vezes é ignorado, que a pessoa vai perdendo a vontade e acha que isso é normal. Não é normal. Então, é performance física, mental e sexual. São 3 pilares que a gente tem que ali trabalhar para mantê-los, para não viver com o sentimento que a gente está sobrevivendo dia após dia, mas que a gente está podendo aproveitar e usufruir do melhor da vida. Sem dúvida alguma. Vamos colocar o telefone da doutora Fernanda. Fala o endereço, doutor, e o telefone vai ficar aqui para você ligar, agendar e bater um papo lá com a doutora Fernanda Fonseca. É muito importante. Nós falamos de vários assuntos, mas principalmente esse, síndrome da Covid longa. Você teve Covid? Você não é mais o mesmo?
mas tem remédio, É tem o tratamento. Com certeza. Bom, o Instituto fica ali do lado da Casa da Soberana, ao lado do Banco Bradesco. Né? Nós ficamos lá o dia todo. Tem o meu Instagram também, que lá tem vários vídeos, vários informativos, que é @DRA doutora Fernanda Fonseca, com 2 As no final. E o endereço do Instituto é Avenida Paracatu 450. Tá ali pertinho do final. E o telefone, sabe de qual é o telefone para gente falar? Vamos lá, então. É 34 34 3813 3813 3032. Guarda só o 3032, que é o 3813, todo mundo sabe. É 3813 3032. 32. Doutora, Exatamente. muito obrigado. Sou eu quem agradece a oportunidade. Bom demais a gente realmente levar esclarecimento, levar conhecimento para as pessoas. E estarei sempre à disposição, Maurício. E assim que tiver lá um cliente ou um paciente, alguém que realmente está sentindo bem depois de algumas medicações, traz para a gente bater um papo também, isso é importante. Na hora, com certeza, será um Esse prazer. estará motivando outras pessoas a ficar como ele está hoje. Com certeza. Obrigado, Maurício. doutora. Eu que te agradeço. Nos estúdios da Montanhesa Web TV, conversei com a doutora Fernanda Fonseca.